casa, pode ser no ministério. Deus está te chamando e te incomodando para mais. Amém? Você recebe isso nessa noite? Agora, quando Deus tem mais, eu vou ter que me mover, eu vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que abrir meu coração e dizer para o Senhor, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu tenho visão do que Deus tem para mim, eu fico aberto a sair dessa zona de conforto e a me entregar ao que Deus tem, que eu sei que é muito maior. Amém, queridos? Por quê? Porque às vezes a gente fica cristalizado e paralisado, porque o crescimento na nossa vida, ele gera dor, e ninguém está disposto a sentir dor em nada. Se você vai mudar de nível no seu trabalho, você tem que fazer um teste, você tem que estudar mais, você tem que crescer em alguma área, e ninguém quer pagar o preço. Então é mais fácil a gente ficar do jeito que está. Para melhorar dentro de casa, no relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, a gente precisa fazer um movimento e às vezes melhorar a atitude, parar de falar algumas coisas que machucam o outro, parar de criticar, parar de, às vezes, desligar um pouquinho a televisão e dar mais tempo para a esposa, mais tempo para o esposo, brincar com os filhos. Mas a gente está cansado, esse é o nosso tempo. Faz favor, me dá um descanso, deixa eu ficar aqui na televisão. Por quê? Porque essa mudança, essa saída da zona de conforto gera um incômodo, gera um desconforto. Mas Deus quer mais para a sua vida. Amém, queridos? Recebe isso nessa noite? E para isso você vai ter que mover de onde você está. Débora, a história do contexto dela é, como eu disse, parecido com o nosso hoje. O nome dela, Débora, quer dizer abelha. E a abelha é aquela que tira o melhor das flores. E é interessante que é um dos poucos animais que fazem alguma coisa para a gente. Ela faz o mel e dá para o homem comer. E é uma bênção o mel. Amém? Inclusive, se você souber de alguém que está gripado, mel com canela é uma bênção. Então a abelha faz isso. A abelha, ela tem uma visão porque ela voa de cima. E ela fica ali observando as flores e ela vai buscar o néctar, o melhor que ela pode tirar da flor. Agora, como eu disse, ela viveu num tempo de muita idolatria, de muita coisa errada, de muita atitude errada. É interessante que Juízes capítulo 21, 25 diz que naquela época em que Débora viveu, não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Eles simplesmente iam vivendo, não tinha rei para julgar. E Deus a levantou e o povo de Israel naquela época tinha 20 anos que estava sendo subjugado por um rei de Canaã, Jabim, e ela foi levantada como juíza ali, e ela julgou e liderou Israel no meio da apostasia, no meio da dificuldade, no meio da crise que aquela nação estava vivendo. Um dia, Deus dá uma direção para ela, ir à guerra contra aquele rei Jabim e ser livre, porque o povo estava orando e Deus então ia trazer libertação. Ela vira para Baraque, um oficial de Israel, e diz: olha, Deus vai nos entregar esse rei. E Baraque faz uma coisa: olha, Débora, se você não for comigo, eu não vou. Eu queria abrir paredes aqui hoje para falar para os homens. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada homem e um propósito para cada mulher. Deus tem um papel específico para homens e Deus tem um papel específico para mulher. Mas infelizmente hoje nós temos uma carência de padrão muito grande, porque nós não vimos os nossos pais serem pais. Eu não digo do meu pai, eu digo do pai do meu pai, do pai do pai do meu pai. Amém, gente? Amém. Os nossos pais, infelizmente, eles foram muito cedo para trabalhar e eles não conseguiram passar para os filhos, principalmente os homens, um padrão de como ser pai, de como ser marido, de como ser esposo, de como ser amante, de como ser carinhoso, de como pegar um filho no colo, de como
eu te amo pelo que você é. E muitas vezes, por causa disso, há uma ausência na vida das mulheres também, a ausência de paternidade. E essa ausência mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos conceitos, mexe com os nossos valores. E eu vejo nesse papel de Baraque ele dizendo assim: olha, Débora, se você não for comigo, eu não vou para a guerra. E infelizmente eu vejo homens no casamento, na relação, dizerem a mesma coisa para as mulheres, ou às vezes não dizerem, empurrar as mulheres para irem, porque se elas não forem para a luta, eles também vão ficar. E uma vez eu fiz uma dinâmica com um grupo de discípulos e eu disse para elas assim: vocês vão fechar os olhos e vocês vão se ver agora no carro, no volante, porque eu vejo muita mulher no volante. Ah, pastor, mas eu não sei nem dirigir, mas eu não estou falando desse volante de carro. Eu estou falando da direção da sua casa, da direção de muitas coisas, onde quem tinha que estar tomando direção é a outra pessoa. E aí, eu falei para elas assim: fecha os seus olhos, se vê no volante. Agora eu quero que você abra a porta do carro e fale assim: Jesus, entra e senta no lugar do motorista, porque eu vou com carona.